Olá, hoje nós vamos estudar orações subordinadas adverbiais. Elas se somam, certo? Então não é para aprender orações adverbiais e esquecer as orações adjetivas e esquecer as orações substantivas. Então elas vão se acumulando. E é por isso que eu vou começar com um quadro em que elas todas aparecem. Olha aí na sua tela. As orações subordinadas se subdividem ou se classificam em três categorias. As orações subordinadas substantivas, vamos lembrar? São introduzidas por conjunção integrante, quando são desenvolvidas, claro. Algumas são reduzidas e aí não há conjunção. Conjunção integrante. Na prática, nós aprendemos a reconhecer essas orações porque elas são substituíveis por isso. Lembrando que conjunção integrante não desempenha função sintática. Na verdade, conjunção, de modo geral, não desempenha função sintática. Quais são as três classes gramaticais que não desempenham função sintática? Conjunção, preposição e interjeição. E essas orações subordinadas substantivas se classificam de acordo com a função sintática que exercem. A conjunção integrante não exerce função sintática, mas a oração exerce. Ela pode ser sujeito, e aí ela será uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela pode ser objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Elas podem exercer a função de predicativo ou elas podem exercer a função de aposto. As orações subordinadas adjetivas, elas são introduzidas por pronome relativo, quando desenvolvidas, evidentemente. Também as orações adjetivas podem ser reduzidas. Então, elas são introduzidas por pronome relativo. Os pronomes relativos, ao contrário das conjunções, desempenham função. Desempenham função sintática. Em regra, são pronomes substantivos, né, com exceção do cujo, que é um pronome adjetivo, e desempenham uma função que um substantivo desempenharia. Pode ser sujeito, objeto direto, enfim. As orações adjetivas são classificadas em restritivas ou explicativas. As explicativas, elas vêm sempre isoladas por vírgulas, por travessões ou por parênteses da oração principal, e as restritivas não vêm isoladas por pontuação. Agora, nós vamos estudar as orações adverbiais. As orações adverbiais são introduzidas por conjunção subordinativa. Olha só, a oração é subordinada, a conjunção é subordinativa. As conjunções subordinativas que introduzem as orações adverbiais, elas evidentemente, não desempenham função sintática, mas elas têm carga semântica. Elas têm carga semântica, elas têm carga de significado. É o emprego dos conectores. Essas orações vão introduzir circunstâncias. Essas orações adverbiais introduzem circunstâncias. Essas circunstâncias dependem do contexto, mas dependem muito, muito do conector que introduz essas orações. E essas circunstâncias podem ser circunstâncias de, vamos lá, causa. São as circunstâncias que elas introduzem. Condição. Conformidade, comparação, consequência
E aí a oração será chamada de oração subordinada adverbial consecutiva, quando introduz a consequência. Pode introduzir ideia de concessão. Pode introduzir ideia de finalidade, aí será uma oração subordinada adverbial final. Pode introduzir ideia de proporcionalidade, oração subordinada adverbial proporcional, ou de tempo. Então, aqui está a classificação das orações: orações subordinadas adverbiais causais, condicionais, comparativas, conformativas. E aqui estão as circunstâncias que elas introduzem. É preciso estar com a tabela de conector na mão. Tá bem? Então, vamos trabalhar de uma por uma. Vamos lá. Orações subordinadas adverbiais causais. Elas são assim chamadas porque elas indicam a causa do fato da oração principal, que eu vou chamar aqui de OP. Vejam esses dois períodos aqui na sua tela. As ruas ficaram inundadas por causa da forte chuva. Veja que este período aqui é um período simples. Só há um verbo aqui que é o verbo ficar. Aqui nós temos um período simples. Esta única oração de um período simples é chamada de oração absoluta. A oração absoluta é a única oração que existe em um período simples, e um período simples é aquele em que só há uma oração. Aqui nós temos uma sequência sintática que vai ser sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Por causa da chuva, ficaram inundadas por causa da chuva. Dá uma circunstância de causa, mas não é uma oração. Preste atenção, aqui dentro não há verbo. Então, isso aqui é um adjunto adverbial de causa. Não é uma oração. Aqui no período de baixo virou uma oração. As ruas ficaram inundadas porque choveu muito. Ficaram, choveu. Dois verbos. E aí eu já sei que eu tenho um período composto. Período composto é aquele que tem mais de uma oração. A primeira oração é: as ruas ficaram inundadas. E a segunda oração desempenha exatamente a função que esse adjunto adverbial de causa desempenha no período de cima. Concorda? As ruas ficaram inundadas. Por que que isso aconteceu? Por causa da forte chuva. É um adjunto adverbial de causa. As ruas ficaram inundadas. Por que isso aconteceu? Porque choveu muito. Ah, mas é uma oração, porque tem verbo. Ah, então vamos lá. Oração, porque tem verbo. Subordinada, porque depende de outra, desempenha função sintática em relação a outra. Adverbial, porque indica uma circunstância de causa, é uma das circunstâncias elencadas, olha só, aqui nas orações adverbiais, causal. E esta primeira oração, que aqui está, porque agora eu sei que são duas, é a oração principal. Então, uma oração subordinada adverbial é um adjunto adverbial dentro do qual há um verbo. Por isso, vira uma oração. Vamos de novo. Oração porque tem verbo. Subordinada porque depende de outra, exerce função sintática. Adverbial porque exerce função de adjunto adverbial, indica a circunstância da ocorrência de um fato. E causal porque introduz causa. Os conectores causais são o pois, posso substituir aqui por pois, as ruas ficaram inundadas. Pois choveu, porque choveu, por quanto choveu, uma vez que choveu, já que choveu, visto que choveu, na medida em que choveu. Pode ser o como, mas aí o como eu vou ter que inverter a ordem, olha só. Aí eu vou ter de dizer assim:
Como choveu muito, as ruas ficaram inundadas. O como só terá valor causal se acontecer isto que aconteceu aqui. Se a oração causal vier antes da oração principal. Veja, a oração principal aqui é: as ruas ficaram inundadas. É a mesma de cima, eu só inverti a ordem. Por que elas ficaram inundadas? Porque choveu muito. Como choveu muito é uma oração subordinada, adverbial, causal. Eu vou repetir o que eu falei. O como só terá valor causal se a oração adverbial em que ele estiver antes da oração principal, como aqui. Certo? E ainda pode ser um outro conector. Pode ser o por. O por é uma preposição que só terá valor causal se tiver seguida de infinitivo. Por exemplo, eu posso dizer: as ruas ficaram inundadas, pode ser na ordem direta. As ruas ficaram inundadas por ter chovido muito. Ficaram inundadas por ter, olha o por mais infinitivo, por ter chovido muito. E aí, isto aqui, por ter chovido muito, seria uma oração subordinada adverbial causal, porque a preposição por, quando vem em seguida de verbo no infinitivo, também introduz causa. Por estudar muito, tenho certeza de que você será aprovado no seu concurso. Por estudar, quer dizer porque você estuda, certo? Então, estes são os conectores causais e a gente entendeu que é uma oração causal. É um adjunto adverbial de causa, dentro do qual há um verbo. Vamos para a segunda? Segunda oração subordinada adverbial condicional. Essa aqui não tem em forma de adjunto adverbial, só em forma de oração mesmo. Aqui eu tenho exemplos. Irei à audiência se me convocarem. Se me convocarem. Aqui é um subjuntivo, corrijam aí. Irei à audiência se me convocarem. Irei à audiência é a oração principal. Me convocarem é a condição para que o fato da oração principal ocorra. Ah, então isso é uma oração condicional. A oração subordinada adverbial condicional introduz, aqui essas orações introduzem condição para a ocorrência do fato da oração principal. O fato da oração principal é: irei à reunião, irei à audiência. Mas eu tenho uma condição: se me convocarem. Este se aqui tem uma função. Este se aqui tem uma classificação. Função sintática ele não tem, né? Porque ele é uma conjunção subordinativa condicional ou simplesmente conjunção condicional. Certo? Tereza, posso substituir por caso? Porque já estou me antecipando aqui, estou vendo que você listou aqui os conectores condicionais. Se, caso, desde que, contanto que, a não ser que, a menos que. Posso substituir por caso? Se você substituir por caso, aqui você vai precisar mudar o tempo verbal. Vamos comigo? Irei à audiência caso me convoquem. Certo?
Com o se estava se me convocarem, nós corrigimos aqui, convocarem. Se eu substituir o se pelo caso, vai ficar caso me convoque. Olhe para mim para a gente ter uma conversa aqui, nós dois. Conectores de mesma natureza nem sempre podem ser mudados, intercambiados, substituídos, sem prejuízo à correção gramatical. Então, esta lista de conectores é importante, os examinadores vão perguntar muito sobre essa lista, que sentido as conjunções introduzem, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, nem sempre dá para substituir um pelo outro sem ajuste. Então, não automatize, tá? Não é porque se, caso, pertencem ao mesmo grupo de conectores condicionais que eles podem ser intercambiados, né? Trocados, substituídos. A não ser que o examinador diga assim: nesta frase, a substituição de caso por se preservaria as relações de sentido e a correção gramatical, desde que, olha o desde que condicional, ele vai dar uma condição para preservar essa correção, desde que se alterasse a flexão do verbo convocar. Ok, aí estaria certo. Mas olha só, não automatizem, nem sempre conectores de mesma natureza podem ser substituídos entre si. Olha o segundo exemplo aí. Caso você veja o diretor, pergunte-lhe se o acordo foi assinado. A professora colocou 3 orações aqui. Vamos rastreá-las. Caso você veja o diretor, pergunte, foi assinado, que é uma locução verbal, né, de voz passiva. O acordo não assinou, ele foi assinado. Primeira oração. Caso você veja o diretor. Caso você veja o diretor, quero uma caneta vermelha. Caso você veja o diretor, pergunte-lhe isso. Esta oração aqui todinha é substituível por isso. Então, vamos lá? Oração subordinada substantiva. Pare, porque o fato de ela ser substituível por isso só me permite entender que ela é subordinada substantiva. Agora, vamos ver a função que o isso teria. Caso você veja o diretor, pergunte-lhe isso, pergunte-lhe o quê? Esta oração se subordina a um verbo, responde a pergunta o quê? É uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E este se que cá está, ao contrário do se lá de cima, este se introduz uma oração subordinada substantiva. Então, o que ele é mesmo? Conjunção integrante. A oração que não tem nenhum conector, porque a primeira tem o caso, né? A oração que não tem nenhum conector é a segunda. Essa oração pergunte-lhe. Essa oração aqui é a oração principal. Você vai perguntar em qualquer condição? Não, você só vai perguntar caso veja o diretor. Então, caso veja o diretor, é a condição para que você pergunte. Oração subordinada, adverbial, condicional. Eu queria que você me acompanhasse falando comigo, porque quando você fala, você memoriza mais. O segredo da aprendizagem é a repetição e a boa memória. Aí, veja, eu tenho uma oração condicional antes da oração principal. Por isso, essa vírgula está aqui. Porque toda oração adverbial não é uma adjunta adverbial, é uma adjunta adverbial oracional. E aí, esta vírgula está aqui para marcar esse deslocamento. Só que quando é adjunto adverbial deslocado, a gente conta o número de palavras, não é? A partir de 3, a vírgula é obrigatória se ele estiver deslocado. Mas, se for uma oração adverbial, não interessa o número de palavras. Se ela estiver deslocada em relação à oração principal,
a vírgula é obrigatória. Tereza, aqui em cima, olha só, podia colocar uma vírgula aqui? Podia. Na ordem direta, a gente pode colocar vírgula separando a oração principal da oração adverbial. Subordinada, a professora corrigir aqui, ó. Subordinativa é a conjunção. A oração é subordinada adverbial condicional. E aqui, essa vírgula seria uma vírgula facultativa. Mais ou menos assim. Se eu tenho uma oração principal e, na sequência, uma oração subordinada adverbial, é uma coisa. Mas se eu tiver uma oração subordinada adverbial e, na sequência, uma oração principal, aí é outra coisa, né? Nesse primeiro caso, é a chamada ordem direta. E aqui embaixo, a oração adverbial vindo antes da oração principal é a ordem indireta ou a inversão sintática. Na ordem direta, a colocação de uma vírgula separando a oração principal da oração adverbial é facultativa. Na ordem indireta, a vírgula é obrigatória. Já estamos vendo regrinhas de pontuação, mas depois eu vou trabalhar uma aula só para consolidar isso. Então, aqui ela é facultativa, porque está na ordem direta, e aqui ela é obrigatória, a vírgula, porque marca a inversão. Vou botar um slide aqui para você entender. As ruas ficaram inundadas, podia ter uma vírgula aqui, ó, porque choveu muito. Seria facultativa, porque não está na ordem direta. Agora aqui, olha, como choveu muito, vírgula obrigatória, as ruas ficaram inundadas. Oração subordinada adverbial conformativa. Da ideia de conformidade. Aquilo que acontece conforme a alguma coisa. Eu tenho aqui 2 exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho um período simples ou composto. No primeiro exemplo, na primeira frase, eu tenho um período simples ou composto. Simples, Tereza, só há um verbo aqui. E na segunda frase? Na segunda frase, eu tenho um período composto. Elaborei e pediu. São 2 verbos. Então, a primeira coisa é entender isso. Aqui no primeiro exemplo, eu tenho um período simples. Este período simples tem uma única oração chamada de oração absoluta. E aqui embaixo eu tenho um período composto. Aqui em cima, a infância é o sujeito deste período simples dessa oração absoluta. É verbo de ligação. Então, claro está que essencial ao adulto é o predicativo do sujeito, porque é uma equação matemática, não é? Sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. O núcleo do predicativo é essencial e ao adulto, que eu não vou perder essa oportunidade de jeito nenhum, né, de revisar isso, é um complemento nominal. Como é que você sabe, Tereza? Tão fácil? Fácil, você também já sabe. É um termo preposicionado, olha este A, que está subordinado a um adjetivo. Só pode ser complemento nominal. E aqui, segundo Freud, conforme Freud, de acordo com Freud, é dentro da mesma oração. Não vou nem botar a barrinha aqui, porque só tem uma oração. É um adjunto adverbial, não é oração, não há verbo aqui dentro, de conformidade. E esta vírgula está indicando esse deslocamento, porque a oração começou com esse adjunto adverbial. A rigor é uma vírgula facultativa, né? Porque esse adjunto adverbial é de curta extensão, só há 2 palavras. Veja aqui embaixo. Elaborei o relatório conforme o chefe pediu. Olha aqui. Conforme, segundo, consoante, como o chefe pediu. Primeira oração, elaborei o relatório, oração principal. Conforme o chefe pediu, é uma oração, porque tem verbo. Subordinada, porque depende de outra, exerce função sintática em relação a outra.
adverbial conformativa. Posso substituir esse conforme pelo como, elaborei o relatório como o chefe pediu, elaborei o relatório conforme, elaborei o relatório consoante, elaborei o relatório segundo. Não ia mudar. Mas preste atenção. Vou escrever duas frases parecidas aqui. Elaborei o relatório como o chefe pediu. É diferente de como o chefe pediu, elaborei o relatório. Olha a vírgula aqui. Obrigatória. Relatório. Preste atenção. Este como aqui em cima tem valor conformativo. Mas este como aqui embaixo não tem valor conformativo, não. Você pode ir pela entonação, assim. Tereza, você elaborou o relatório? Eu respondo assim, elaborei o relatório como o chefe pediu. O que você está entendendo? Que eu estou dizendo que eu elaborei o relatório em conformidade com o pedido do chefe. Mas se você me pergunta, Tereza, você elaborou o relatório? Eu respondo assim, como o chefe pediu, eu elaborei o relatório. Quer dizer que eu elaborei o relatório porque ele pediu. Como ele pediu, eu elaborei, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele é o chefe, me pediu, eu elaborei. Tem valor causal, porque lembra, o como terá valor causal se a oração por ele introduzida vier antes da oração principal. Então, olha aí comigo, vamos classificar essas orações. Elaborei o relatório como o chefe pediu. Elaborei o relatório é a oração principal. Elaborei o relatório é a oração principal. Como o chefe pediu é uma oração subordinada adverbial conformativa. Este como pode ser substituído por conforme. Como o chefe pediu, elaborei o relatório. Uma vez que ele pediu, já que ele pediu, né? Agora é uma oração subordinada adverbial causal. Esta aqui é a oração principal. Veja como muda. Este como aqui de cima equivale a conforme. Este como aqui de baixo equivale, por exemplo, a já que, uma vez que, visto que, porque, há outras possibilidades. Certo? Então, vou repetir mais uma vez. O como terá valor causal se a oração que ele introduzir vier antes da oração principal. Cuidado com o como. Este como é um conector plurissignificativo. Ele pode ter mais de um significado. E aí você vai ter de olhar rigorosamente o contexto. Certinho? Fechamos este bloco, mas não fechamos as orações adverbiais, porque são 9, nós só trabalhamos 3. Já já eu volto. Nem sai daí, que é para não perder o ritmo.